Então, nesse vídeo a gente vai aprender a criar as animações desse personagem, tá? Uma vez que a gente já colocou os ossos todos, já colocou os IKs, já colocou os controladores desses ossos, né? Os controladores dos IKs, todos a perna, ó, os dois das pernas. A gente já consegue descer o quadril do personagem e os IKs continuam com seus controles individuais. Agora a gente vai aprender a animar isso tudo. Bom, primeira coisa, estou no modo de objeto, selecionei aqui a minha armação e vou entrar no modo de pose. É aqui que a gente vai criar as nossas animações, tá? A primeira animação que eu vou fazer é sair desse estado de pose em A, né? E fechar os braços dele como se ele estivesse apenas parado. Eu vou transitar desse momento que a gente está vendo, dessa posição que ele está, que a gente consegue ver a reprodução aqui à esquerda, para uma posição de postura mais natural, ou tentar algo parecido. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os ossos aqui no modo de pose, tá? E eu vou apertar a tecla I do meu teclado e vou inserir um quadro de chave de localização e rotação, porque são as duas propriedades desses ossos que eu vou estar utilizando, tá? Localização e rotação. Ó, eu vou aumentar aqui minha timeline, vou aproximar aqui ela, ó, e agora eu percebo que no ponto 1, todos os ossos, no ponto 1, no frame 1, no quadro 1, eles têm um quadro-chave, nesse caso relacionado à localização desses ossos e à rotação desses ossos, tá? Então, beleza, o que significa isso? Significa que se eu, por exemplo, chegar aqui no 50 e eu vou mover esses ossos, tá? Eu vou, por exemplo, mover aqui o controlador de todos esses ossos, vou mover esse controlador aqui dos IKs, né? Vou, de repente, pegar aqui o controlador dessa perna, ó, vou puxar um pouquinho para a esquerda, ó, vou usar um pouquinho essas ferramentas para ficar mais fácil de entender. Vou puxar o quadril um pouquinho para baixo, vou girar essa coxa um pouquinho para cá, ó. De repente girar essa aqui também um pouquinho para cá, tá? Vou pegar esse próprio osso do quadril, ó, e vou colocar um pouco para direita aqui, ó, e um pouquinho para baixo. Esse braço aqui, ó, vou voltar para uma posição mais relaxada, mais para frente, aqui também, ó. E esse aqui também, não fica tão recolhido, né? Só que eu acho que ele tá agachado demais. Eu vou subir um pouquinho ele. E vou puxar essas pernas um pouco mais para dentro, para ele ficar mais em pé. Então, ó. Eu vou pegar agora, nesse mesmo frame, veja que eu não posso mover esse cursorzinho aqui. Nesse mesmo frame que eu tô no 50, eu vou selecionar todos os ossos, tá? Vou apertar I, a tecla I, e vou, mais uma vez, criar um quadro-chave para localização e rotação. Sendo que alguns desses ossos eu acabei de alterar a localização e a rotação deles. O que acontece? O que acontece é que você criou uma animação. Você criou uma relação de interpolação entre uma determinada distância de quadros de animação de um objeto e seus subcomponentes, por assim dizer. Tá? Então o que você fez? Nesse primeiro frame, nesse primeiro quadro, esses ossos estavam nessas posições e nessas rotações, e no quadro 50 eles foram para essas posições e essas rotações. E esses ossos estão controlando a malha, consequentemente, a animação. Tá? Então se eu apertar espaço aqui, ó, ele vai fazer a animação para mim. Vou apertar aqui no play, obviamente. Tá? Se você quiser limitar a área, então você pode vir aqui, ó, alterar o quadro inicial, o quadro final. Nesse caso aqui eu vou colocar 50. Opa, 50. E quando eu der o play, ele sempre vai recomeçar logo aqui no último frame da animação. Perceba que, se eu selecionar um osso qualquer, ele vai mostrar aqui, ó, por exemplo, esse osso que eu selecionei aqui. Eu não fiz uma animação nele, eu fiz uma animação no pai dele que carrega ele. Mas aí ele acabou, eu também criei um quadro-chave para ele, como eu criei para todos os ossos, tá vendo? Ó? Então, esse osso aqui que está sendo selecionado, perceba que entre o primeiro quadro e o último quadro, quando eu seleciono apenas esse osso, ele mostra essa linha aqui. Essa linha significa dizer que você não fez nenhuma alteração desse quadro para esse. Ou seja, é o mesmo quadro. Nesse caso aqui, ele acaba que ele muda realmente a posição e a rotação, mas na verdade por conta desse aqui. Não são as propriedades desse que estão salvas, são as desse daqui. Cada um tem suas propriedades independentes, ainda que esse controle esse, tá? Esse, por exemplo, aqui, ó, não, vamos pegar o do pé. Esse aqui da ponta do pé, eu não mexi em movimento nenhum. Portanto, ele está assim. Já esse controlador, ele não vai estar com essa linha, seguindo esses dois frames, esses dois quadros, beleza? Bom, beleza, então a gente daqui até 50 a gente tem essa transição e eu vou selecionar todos os ossos. É importante você saber que, por exemplo, vou pegar aqui, não, vai ter que ser aqui mesmo. É importante você saber que
só aparecem os quadros-chaves aqui na timeline dos objetos que estão animados. Então, se você pegou algum objeto aqui, é porque nesse caso eu não tenho, porque eu usei todos os ossos. Mas, por exemplo, eu vou aqui no 70, vou até aumentar isso aqui para 70. Eu vou aqui no 70 e vou criar um quadro-chave para o da cabeça aqui, ó. Por exemplo, vou pegar a cabeça dele e vou virar para trás assim, ó. E vou criar um quadro-chave para localização e rotação desse osso. Perceba que nos outros frames, ó, ou melhor, selecionando qualquer outro osso, ó, não vai aparecer nenhum frame no 70, porque não foi salvo nenhum quadro-chave para esses ossos lá no 70. Então não vai aparecer o 70. Portanto, as chaves que aparecem na sua timeline dizem respeito ao objeto que está selecionado na sua vista, aqui na sua vista tridimensional, tá? Então, se eu seleciono aquele da cabeça, ele vai ver que tem mais um quadro-chave lá e vai haver essa animação do 50 para o 70, tá? Basicamente é isso, é importante você saber. Quando eu clico fora, por exemplo, não estou selecionando nada, nada aparece. E quando eu estou selecionando vários, vai aparecer todos os quadros que existem em keyframe, independente de se o osso tem ou não. Por exemplo, aqui está aparecendo o 70, sendo que a gente só tem quadro-chave no 70 para o osso da cabeça, como eu acabei de mostrar. Beleza? Tá bom. Então a gente tem essa primeira animação. Vou selecionar todos os ossos aqui no modo pose. A gente tem essa primeira animação. Vou tirar isso do 70. Apaguei, ó. Então selecionei o quadro. Apertei X, tá? Como se deleta no Blender, né? Com o meu mouse aqui na timeline. Eu apertei X e cliquei em apagar quadro. Ele apagou esse quadro. Portanto, o último frame salvo da cabeça tinha sido esse do 50. E pra cá ele voltou, tá? Agora dos 50 até o 90, por exemplo, vou deixar aqui do 50 ao 90. Vou iniciar no 50 e vou terminar no 90. No 50 todos os ossos já tem um quadro-chave, né? Eu vou fazer ele, por exemplo, dando um tchau, tá? Então o que é que eu vou fazer? Aqui eu estou no primeiro frame, né? Já tem coisa salva nele. Eu vou primeiro pensar nas poses. Para dar um tchau, ele vai levantar o braço, vai balançar esse braço algumas vezes e vai retornar o braço. Posso fazer alguns detalhes para deixar um pouco mais divertido, mas basicamente é isso que ele vai fazer. Então eu posso separar isso em 3 etapas. Então a etapa que ele está relaxado, a etapa que ele levanta o braço, a etapa que ele desce o braço. O resto vai ser intermédio. Então, então eu vou colocar, por exemplo, aqui no filme terror. Vou colocar aqui, por exemplo, no frame 60, por enquanto não importa tanto a distância, eu vou simplesmente pegar esse controlador aqui da mão direita dele e eu vou reposicionar esse controlador de modo que ele possa dar um tchau, mais ou menos aqui. Claro que ele não vai dar um tchau com o cotovelo tão aberto, então eu vou pegar esse osso aqui também e vou rotacionar um pouco, tá? Vou pegar também esse osso da mão, vou virar um pouquinho, beleza? E vou pegar todos esses ossos, porque eu quero salvar o estado de todos os ossos para poder criar uma situação no intermédio, tá? Mais pra frente eu acho que vai dar pra entender melhor isso. Espero. E aí eu vou apertar I e vou salvar a localização e a rotação, ou seja, criar quadro-chaves para todos os ossos aqui no 60. Portanto, do 50 ao 60 a gente já tem esse movimento. E do 60 para o 80 eu posso, por exemplo, aliás, para o 70 mesmo. Não, vou botar para o 90 que é o final. O final da animação eu quero todos os ossos na mesma posição e rotação de que estiveram no primeiro quadro, no caso no 50. Então o que é que eu vou fazer? Seleciono todos. Uma vez todos selecionados, eu seleciono aqui esse quadro, que na verdade está selecionando o quadro 50 de todo mundo que está animado no 50, e nesse caso todos estão. Mantenho o meu mouse aqui nessa área da timeline, isso é importante, tá? No Blender. Isso é muito interessante, inclusive. Vou dar um Ctrl C, ou seja, copiar. Acho que o botão direito também copiar serve. Vou levar o meu cursor azulzinho aqui até o 90, que é o último quadro. Vou apertar o botão direito e vou colar. Ou apertar Ctrl V. Quando do 50 eu apertar espaço, você já vai ter essa animação. Que obviamente ela já está basicamente subindo e descendo, transitando automaticamente. Quando a mão sobe, a mão desce. Então, por exemplo, se eu quiser pegar um momento que ele fica com a mão em cima e estendê-lo, eu posso, por exemplo, selecionar todos esses... selecionar essas chaves aqui de todos os ossos, dar um Ctrl C com o meu mouse nessa região, chego aqui mais ou menos no 80 e dou um Ctrl V. Perceba que, ó, mesmo selecionando todos os ossos, ele criou a linha, porque todos eles não sofreram nenhuma alteração do 60 até o 80. Então se eu colocar no 50 aqui e apertar espaço, a mão sobe, ela para, ela desce. Belezinha? Vamos lá, vamos seguir.
Então o que acontece? Agora a gente tem o momento que ele sobe a mão, ele vai, já tem tempo suficiente para a gente fazer ele dar o tchauzinho, e no final já tem o recuo. Claro que a gente pode fazer dar uma mexida na cintura, alguma coisa desse tipo, mas vamos primeiro focar nas partes mais importantes dessa animação, mais fundamentais no momento. Então o que eu vou fazer? Aqui do 60 para 80 eu vou criar a situação do tchauzinho. Então aqui no 65, por exemplo, eu vou pegar esse controlador do IK, cadê ele, meu Deus? Ele aqui, esse controlador do IK, eu vou abrir um pouquinho e também mexer um pouquinho na rotação desse osso aqui. Mexi neles dois, selecionei todos os ossos, apertei I com o meu mouse aqui nessa região e travei a localização e rotação. Então, ó, fez isso, ó. Tá? Foi isso que fez. Eu vou simplesmente fazer de forma simples, vou selecionar todos os ossos, vou selecionar aqui na minha timeline os frames do ponto 60, o frame 60, seleciono eles, Ctrl C com o meu mouse aqui, vou no 70, colo, busco esses aqui agora, nesse meio intervalo 75, colo também, então ele vai fazer isso, ó. Tá meio estranho, mas a gente vai tentar ajeitar isso aqui, tá? Ó, então ele tá já dando um tchauzinho meio bizarro, mas tá. E aí vou selecionar todos os ossos, tá? Então eu tenho, ó, a situação inicial até chegar na mão em cima, depois a mão mexe, depois a mão volta, tá? Agora a gente pode fazer um refinamento, por exemplo, nesses quadros 50, eu posso, por exemplo, pegar essa perna aqui, ó, e fazer mais ou menos o que eu tinha feito antes, abrir um pouquinho essa perna aqui, de repente, descer um pouquinho o quadril, se eu quiser, e rotacionar essa coxa um pouquinho para cá, ó. Já no começo, tá? Colocando isso aqui no começo. Aí o que eu faço? Eu pego todos os ossos e aí venho aqui, aperto I e faço localização e rotação. Outra opção que existe, que é muito boa, inclusive é muito prática, você só tem que se lembrar que ela está ligada ou desligada, é a opção de apertar esse botão aqui, como é o nome dele. Inserção de chave automática. O que isso faz? Isso faz com que quando você ativa esse botão, qualquer tipo de alteração que você fizer no osso, por exemplo, eu vou colocar esse osso aqui, ó, só mexer a posição dele, ele já criou uma chave para tudo que você fez, inclusive ele conta como alteração na escala também, automaticamente, sem eu precisar apertar I e tal, não precisou, eu mexi, ele salvou, então já está salvo, ó, tá? Aí digamos que aqui eu vou pegar esses ossos da perna aqui todos, ó, todos esses ossos dessa região, só não quero pegar aqui em cima, vou copiar o frame 50 e vou colar aqui, para ele ficar na mesma postura, ó. E vou fazer o mesmo em todos esses intervalos. A perna sempre fica no mesmo lugar. Inclusive no final. Não, no final eu quero que ele faça isso. Volte. Não, não precisa não. A perna tem que ficar assim o tempo todo. Tá? E aqui ainda estou cuidando dos detalhes. Então o que é que eu vou fazer? No momento que ele está chegando aqui para balançar o braço, eu posso pegar esse osso da coluna dele e virar um pouquinho para cá. Ó. Então ele vai fazer isso. Ó. Como está no alto, já foi. Aí mantenho esse osso aqui. Pego essa chave aqui do 60 a 80 eu mantenho, deleto os do meio, X delete, então ó, ele tá total, já melhorou um pouquinho, já deu uma coisa, tá? Animaçãozinha simples, então, introduçãozinha aí, animação nos esqueletinhos do personagem no Blender, simples, mais ou menos.